Bom dia, irmãos. Vamos colocar em pé mais uma vez. Convido você a abrir sua Bíblia. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. Romanos, capítulo 1, verso 8 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve o meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa manhã e pedimos a tua graça, pedimos que o teu Espírito abra o nosso coração, Senhor, para a tua palavra, Senhor. Firma ela em nosso coração, na vida do teu povo, sela vidas, transforma corações através do poder do teu evangelho, que nós te pedimos essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois assentar. Essa epístola, meus irmãos, ela de fato, ela tem uma importância muito grande para a vida da igreja, principalmente porque nela nós encontramos uma exposição, uma apresentação muito poderosa, muito sólida, muito firme do Evangelho de Deus. Mas nessa manhã eu queria continuar olhando esse Evangelho de Deus, mas a partir de talvez um outro ângulo, uma outra perspectiva. Queria pensar com vocês o Evangelho de Deus a partir da vida do próprio apóstolo Paulo, a partir da prática dele, da vida dele, de uma forma assim mais aplicada, olhando o modo de vida desse irmão e tentar perceber a maneira como ele deixa transparecer o Evangelho na sua própria vida. E esse é um trecho aqui de Romanos, onde isso parece que fica bem explícito, onde Paulo está abrindo seu coração para esses irmãos, se dirigindo aqui aos romanos e falando de maneira pessoal, de maneira bem direta para eles. E nesse momento aqui nós podemos perceber o que ele sente, os sentimentos dele, podemos olhar um pouco da vida desse apóstolo pelo lado de dentro, né? E assim nós percebermos, notarmos ou visualizarmos, termos alguns vislumbres, né, da vida desse irmão, da sua vida interior. E o título dessa mensagem é As Marcas de um Servo de Deus. E o servo aqui, que a gente vai estar observando ele para observarmos o evangelho que ele prega. Esse servo é o apóstolo Paulo. E, aliás, ele já mesmo, quando começa essa epístola, no verso 1, a maneira como ele se apresenta, a credencial que ele traz, a primeira delas é Paulo, servo de Jesus Cristo. E talvez você fique pensando aí, mas talvez esse trecho parece que não tenha assim não seja assim tão pesado, não tem uma doutrina com tanta carne como a gente teve, por exemplo, na saudação, nos versos 2 e 3, uma cristologia de tirar o fôlego ali, impressionante, forte, uma porção doutrinária pesada mesmo. Mas, talvez a sensação também seja que Paulo aqui só está fazendo algumas relações, tendo alguns pontos de contato com esses irmãos romanos, para depois entrar na epístola, no tema mesmo
dessa carta, que é o Evangelho de Deus, ou algo que a gente vai ter só no versos 16 e 17, onde já começa uma exposição bem firme do Evangelho de Deus, da doutrina da justificação pela fé, é o que Paulo vai expor de maneira bem sistemática nessa epístola. Mas a verdade é que esse trecho ele é muito importante. Aquele irmão, o Dr. Martin Lloyd-Jones, diz que nesse trecho aqui nós encontramos doutrina suavemente vital e importante. Pois mesmo que Paulo não pretendesse ser doutrinário aqui, ele acaba sendo. A explicação que o Dr. Martin Lloyd-Jones dá é que a vida cristã é toda ela resultado daquilo que cremos. Então não tem jeito que a gente querer desvencilhar aquilo que a gente crê da nossa prática ou da nossa maneira de viver. Aquilo que cremos, aquilo que pregamos, é aquilo que nós vamos viver. Não tem como fazer uma separação disso, né? E nesse trecho, então, meu esboçozinho aqui para essa mensagem ele é bem simplesinho. Eu quero destacar e chamar a atenção dos irmãos para 3 marcas de um servo de Deus. E essas 3 marcas, claro, a gente vai estar observando a partir da vida desse irmão, do apóstolo Paulo. Essas 3 marcas são gratidão, nós vamos encontrar no verso 8. Oração, vida de oração, verso 9 e 10. E comunhão com os irmãos, ou pelo menos um desejo de comunhão com os irmãos, versos 11, 12 e 13. E a primeira dessas marcas, verso 8, gratidão. Gratidão, uma vida de gratidão. Ou uma atitude de gratidão, para ficar bem marcado que gratidão não é por um pontozinho, uma circunstância, uma situação apenas, mas a vida do cristão deve ser marcada por uma atitude de gratidão, de sempre dar graças a Deus. Aliás, né, esse é um dos nossos principais lemas, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Sede sempre agradecidos, né? Em todos os momentos, em tudo mesmo. Né? Momentos de adversidade, momentos de dificuldade, problema, momentos mais tensos, de noite escura da alma, momentos mais difíceis, mais complicados, nervosos da nossa vida, o cristão tem que sempre dar graças a Deus. Sempre devemos dar graças a Deus. Uma atitude de gratidão. Até porque a vida de gratidão de um cristão, ela não está solta por aí como... Eu não estou falando de virtudes, não estou falando de marcas que qualquer pessoa que não tem Cristo, que não conhece ao Senhor, vai expressar. Isso aqui é marca de um servo de Deus. E a gratidão de um cristão, ela tem o seu fundamento no próprio Deus, no próprio caráter de nosso Deus. Ela se baseia nos atributos de Deus, na pessoa de Deus. Né? A gratidão é um reflexo, é um efeito, é um resultado da nossa confiança em Deus, da nossa crença, da nossa confiança, baseado na doutrina de fato, na doutrina de Deus. Nosso Deus é soberano, como a gente cantou aqui. Né? E a gratidão de um cristão, ela se baseia na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Não cai um fio de cabelo aí sem autorização do Senhor, de certa forma. Não cai uma perna sem autorização do Senhor. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as circunstâncias. É isso a gente tem como um fio, né? Como as filigranas da nossa vida de gratidão. Está entremeado tudo isso. Tá? Os atributos de Deus estão por trás. O amor de Deus. O que é gratidão, senão a expressão de louvor, de graças a Deus, pela graça recebida, né? A gratidão do cristão não é baseada sobre a soberania, sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus, baseada na justiça de Deus, baseada na bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é soberano sobre todas as coisas e Deus é bom. Ou seja, tudo o que acontece na vida dos seus filhos, dos seus amados, tudo aquilo que acontece é porque Deus faz o melhor
para a vida de cada um, porque Ele é bom. As circunstâncias não estão soltas. E a vida do cristão também não está. Até no próprio capítulo 1, um pouquinho mais para frente, quando Paulo já entra nessa porção onde ele já está expondo de fato com mais intensidade aqui, esse sistemático Evangelho de Deus, no verso 21 ele vai falar que a atitude de um ímpio, daquele que não conhece a Deus, ou pelo menos aquele que rejeita Deus, a atitude dele é uma atitude de não glorificar a Deus, de não dar glória a Deus e também de não dar graças a Deus. Ele não dá graças a Deus. A gratidão cristã é direcionada a Deus. O ímpio não dá graças a Deus. O servo de Deus, qual é a marca dele? Até contrapondo a isso claramente. Ele é alguém que dá graças a Deus. É alguém que glorifica a Deus. No próprio capítulo 1, aqui, Paulo já está trazendo isso. E no trecho, Paulo diz, dou graças ao meu Deus. E ele dá graças a Deus mediante Jesus Cristo, porque Cristo é o mediador de todas as bênçãos espirituais. Nós recebemos graças a Deus mediante Jesus Cristo, nós damos graças a Deus mediante Jesus Cristo. Dou graças a Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós. Paulo tem um motivo aqui para dar graças a Deus. O motivo é sempre o nosso Deus, a nossa gratidão é sempre a Deus, mas às vezes existem momentos pontuais de gratidão específica na nossa esfera da nossa vida. E aqui Paulo dá graças a Deus no tocante a todos vós, aos irmãos romanos, à igreja romana. E ele diz, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Todo mundo é proclamada a vossa fé. E Paulo não está querendo aqui ser exagerado, não, né? Na verdade, essa frase também não é assim tão impressionante, no sentido de que, claro, alguns podem achar muito impressionante, mas como sem internet, sem celular, sem redes sociais, sem televisão, o Evangelho ser proclamado, a fé desses irmãos romanos ser proclamada em todo mundo, né? Mas, na verdade, o mundo conhecido por Paulo era apenas o que fazia parte ali do Império Romano. Era isso que ele conhecia, era o mundo conhecido por Paulo. E ele também aqui não está dizendo que o mundo inteiro. É o cuidado que nós temos que tomar, porque qual é o interesse de um não cristão se regozijar pela fé dos irmãos romanos? Não tem muito interesse nisso, né? É claro que ele está falando dos cristãos, né? As igrejas espalhadas ao longo daquele vasto Império Romano tiveram notícia de que havia irmãos em Roma, havia crentes lá, havia uma igreja em Roma. Eles estavam entusiasmados, estavam empolgados. Poxa vida, na capital do império, naquele antro de promiscuidade, aquele paganismo, idolatria, naquela cidade ali multicultural, tem igreja, tem os irmãos lá, tem povo de Deus lá. E Paulo está apenas dizendo, olha, os irmãos aí estão empolgados, temos povo de Deus lá. Estava pensando o que poderia ser associado a isso, né? Eu pensei até podia ser equivalente a essa empolgação aqui dos irmãos por saber que existe uma igreja em Roma. Talvez se a gente soubesse que existe uma igreja lá na Coreia do Norte, na terra do Kim lá, talvez a gente ficasse, olha, temos uma igreja lá na Coreia do Norte, nos desse ou outros países muçulmanos, né? Nós temos Indonésia, o Dorivan, né? Afeganistão, Irã. Só para nós tentarmos ter um sentimento correspondente, o que seria isso de em todo mundo, é esse entusiasmo por saber que num lugar improvável, um lugar de grande idolatria como é Roma, tinha povo de Deus.
as barbas ali do imperador, debaixo das barbas dele, tem gente adorando um senhor que não é o César, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, porque Paulo, é muito interessante a gente perceber que Paulo está dando graças a Deus, mas não está dando graças a Deus pelos irmãos romanos, né? Não está dando graças a Deus, não está dando graças aos romanos, podemos dizer assim. Paulo não está chegando para esses irmãos romanos aqui dizendo: olha, eu quero agradecer vocês porque vocês tomaram a melhor decisão na vida. Vocês aceitaram Jesus, eu quero agradecer vocês, né? Não é isso, né? Paulo está agradecendo a Deus. Deus que deve ser agradecido pela fé daqueles irmãos. Fé pensando na confiança mesmo para a salvação. Aqueles irmãos creram, pensando fé nesse sentido. Não é nenhum voto de fé aí. É apenas o crer. E isso é obra do Espírito, porque a fé é dom de Deus. Então quem tem que ser agradecido é Deus. É Deus que abre o coração de alguém para crer, do ímpio para crer. O Espírito Santo regenera esse coração. Deus deve receber glória e graças por isso. A obra de Deus. Deus é o iniciador dessa obra de salvação. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende do Senhor. Nossa gratidão deve ser sempre, em primeiro lugar, acima de tudo, a Deus. Até mesmo quando você recebe bênçãos na terra, na nossa vida, no dia a dia, antes de tudo, toda e qualquer bênção deve ser direcionada a Deus, como reconhecimento de que Deus é aquele de quem vem toda a boa dádiva. Paulo está dando pistas ao longo do início dessa epístola sobre isso, quando ele chama a igreja de os amados de Deus. Percebem como a gente consegue perceber na vida desse irmão a consciência de que tudo vem de Deus, de que tudo parte de Deus, e a nossa fé, e o nosso amor, e a nossa vida como um todo, é apenas resposta ao grande amor de Deus, uma resposta justa, como falava o Spurgeon. Uma resposta justa. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando estávamos pecadores, ímpios. Abriu o nosso coração. Nós queremos, e aí o que acontece? Aí sim, agora nós podemos amar a Deus. Mas nós amamos a Ele por causa de algo que Ele fez antes. Porque se Ele não tivesse nos amado anteriormente, antes, a gente não teria nem condições de amá-lo. Nosso coração seria dominado por um ódio contínuo, uma rejeição a Deus. E aqui no verso 6 também, preste atenção nas frases, nos termos que Paulo usa. Chamados para ser de Jesus, verso 6. Percebe a iniciativa divina em todo o processo. Não só da salvação, mas de toda a nossa vida. Como Deus é sempre o iniciador. Chamados. Nós fomos chamados por Deus. É Deus que nos chama. Chamados para ser de Jesus. Verso 7. Chamados para ser santos. Tudo começa com Deus. Fomos amados por Deus. Chamados para ser de Jesus. Tudo partindo dele. E nós só respondendo ao chamado, ao amor. Chamados para ser santos. O resultado de tudo isso é que a nossa vida tem que ser para a glória de Deus de maneira indiscutível. Uma vida de gratidão, ou atitude de gratidão continuamente, por toda e qualquer circunstância. Vivendo de maneira firme e forte para a glória de Deus. Porque essa é a marca de um servo. Existe servo que não vive uma vida de gratidão a Deus em toda e qualquer situação. Segunda marca, eu queria destacar com os irmãos aqui. Versos 9 e 10, Paulo diz: porque Deus, a quem serve o meu Espírito no Evangelho de seu Filho, a minha testemunha, faço incessantemente menção de vós,
em todas as minhas orações. É a vida de oração. Ou uma atitude de oração, né? Lembrando um pouco de Efésios 6:18, orando em todo o tempo no Espírito, que às vezes a gente fica, como orar a Deus em todo o tempo no Espírito? Por isso que a atitude ou uma vida de oração é isso que exprime a nossa maneira de se relacionar com o nosso Deus. Não é um momento de oração casual ali pela manhã, de repente a gente segue a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma atitude de oração, aproveitando cada oportunidade, orando em todo o tempo, em toda ocasião, sempre sabendo da importância de estar expressando diante de Deus dependência por meio da oração, porque a oração nada mais é do que um gesto de dependência, expressão de um servo. O servo expressa dependência diante do seu Senhor. Nós que somos servos amados por Deus, devemos expressar continuamente o quanto nós necessitamos dele, como Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E a gente precisa levar a sério que sem ele nada podemos fazer. Então nós expressamos dependência continuamente. De que forma? Através de uma vida de oração. Essa é a segunda marca de um servo. Uma vida de oração, ou uma vida guiada por essa atitude de oração. Paulo aqui no verso 9, 10, não está querendo bajular esses irmãos romanos e dizer, olha, estou orando por vocês. Ele não está querendo se exibir de forma nenhuma, ele não precisa disso. Na verdade, ele seria a última pessoa que precisaria se exibir, né? Um apóstolo. Alguém que teve experiências do terceiro céu, foi arrebatado ao terceiro céu, onde Deus revelou coisas que não podem ser ditas, coisas que não é listas ao homem conhecer. Ele não precisaria se exibir. Se ele quisesse se exibir, ele só levantava a camisa aqui e mostrava a pele dele, que nem é pele, é um casco de tanto açoite, tanto apedrejamento, fustigamento por vara. Ele não tinha necessidade nenhuma de se exibir. Quando ele diz que ora, ele ora na sua sinceridade. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, ou seja, eu sirvo de coração, eu sirvo com sinceridade o meu Deus. Ele sabia muito bem que é possível servir a Deus de maneira insincera, de maneira falsa. Ele sabia muito bem disso. Os fariseus estão aí para dizer que isso é possível, servir a Deus na casquinha, na exterioridade, mas sem servir a Deus com o coração. Paulo diz, eu sirvo ao meu Deus com o coração, na sinceridade, em espírito e em verdade. Ele serve a Deus de coração. E a carne muitas vezes é uma grande inimiga da nossa sinceridade com Deus. A carne vai buscar sempre se exibir. E a vida de oração vai proteger o exibicionismo da nossa carne, essa vaidade dessa nossa natureza decaída, essa natureza falida. E não devemos pensar jamais que pessoas que estão andando com Jesus estão imunes à vaidade, a serem pegas pelos vícios do coração, porque não faltam registros, não faltam relatos de corações sendo enganados. Olha os discípulos de Jesus, o texto que a Juliana leu, discutindo quem sentaria do lado direito do trono quando o Senhor estabelecesse a glória, o reino dele, que era para esse mundo, que ele estava imaginando que aconteceria alguma coisa nesse... E Jesus olha assim, puxa, o que eles estão fazendo? Discutindo quem vai ser o maior, quem vai sentar à direita, Tiago, João, e os 10 ficarem conformados. Que é isso? Como eles querem essa preeminência aí? E discutindo uma briga de glória, uma briga para quem seria o maioral entre eles. A carne gosta disso. A carne gosta da glória, gosta da vaidade. Basta a gente abrir a Bíblia, basta a gente abrir Coríntios para ver o quanto que o mundanismo,
que essa busca por glória, poder, pode provocar de estragos numa igreja como Corinto, fundada por Paulo. E Paulo tem que dizer, meus irmãos, uma igreja rachada, dividida, um gostava do Apolo, pregador, outro gostava do Paulo, outro do Pedro, outro tinha até os espirituais, né? Gostavam de Cristo, né? Mas não tinha espiritualidade nenhuma, era uma mundanidade, aquela filosofia, aquela cultura entrando dentro da igreja. E Paulo desesperado, quem é Apolo? Ele chega a ponto de dizer, meus irmãos, quem é Apolo? Quem é Paulo? Nós somos servos por meio de quem creste. Se eu plantei, Apolo regou. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus, é Deus. Não é nem Apolo, nem Paulo. É Deus que dá o crescimento. Corinto totalmente embriagada naquela cultura ali em volta. Eles adoravam aquela filosofia, arte retórica, queriam trazer isso para a igreja. E ficavam ali, talvez, observando as frases de efeito daquele pregador, que Apolo já era um grande pregador. E, poxa, ele citou os poetas gregos, os filósofos. E Paulo olha aquilo tudo e diz, olha, o que aconteceu? Né? E ele, no próprio capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, ele tem que dizer, meus irmãos, eu vou ir até vocês aí. Eu quero dizer que eu vou pregar aí, eu quero ir até vocês. Vocês querem glória, vocês querem linguagem persuasiva de sabedoria, vocês querem os poetas, todos esses efeitos retóricos aí, e eu vou até vocês. Mas já que é isso que vocês querem, então é isso que vocês não vão ter. Não vão ter nada disso. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E Paulo vai pregar a humilhação de Cristo, do servo justo, do servo de Deus, da cruz, da necessidade que o homem tem de se humilhar, de colocar o rosto no pó, porque se o Salvador, o Rei do Universo, serviu e morreu de uma forma terrível, uma forma de cruz, amaldiçoada para o judeu, morrendo pendurado ali, no cadáver exposto, na humilhação, para Paulo era muito claro que os servos de Deus devem viver uma vida que se torne imitação de Cristo, que se humilhem, precisam se reduzir, descer o suficiente para se verem, para se humilharem diante de Deus e serem recebidos como servos e poderem servir a Deus. Sem glória, sem... O mundo gosta de glória, o mundo gosta de exibicionismo. A vida de oração te protege. Eu estou falando até de maneira negativa da oração. Não estou falando do prazer que está com o meu Deus, como Paulo fala aqui. O meu Deus é gente que tem intimidade com Deus. Mas a vida de oração protege, te mantém no chão, permite que o trabalho da cruz possa fazer efeito na sua vida através do Evangelho. Por isso Paulo vai dizer aqui, Deus aqui em si, eu sirvo no Evangelho de seu Filho. E o Evangelho de seu Filho não é outro, senão o Evangelho da cruz, da necessidade de humilhação, de morte, a necessidade de reconhecer que nós não temos nada a oferecer, e isso não é só uma mensagem na hora que nós queremos para a salvação, é a nossa vida inteira de caminhada com o Senhor. Cada vez mais a gente tem que viver de maneira como o Filho de Deus viveu, morrendo para si mesmo, para as nossas vontades, para os nossos interesses, aniquilando nosso orgulho, a soberba, que explode facilmente do nosso coração, nossa natureza caída, nosso corpo não redimido que nós temos. Paulo vai dizer para esses irmãos, olha, minha testemunha é Deus de que eu tenho orado por vocês. É como se ele estivesse dizendo, olha, Deus pode atestar, eu tenho orado por vocês. E olha só as expressões que ele usa aqui, como incessantemente, ele não para de orar por esses irmãos. Em todas as orações, ele está dizendo, eu tenho orado de verdade. Deus, ele apela para Deus como testemunha de que ele tem
orado por esses irmãos e ele tem um desejo especial, um pedido especial nessas orações que ele faz para os irmãos romanos. Qual é o pedido? Qual é o motivo pelo qual ele tem orado a Deus também por esses irmãos? O motivo é que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Essa é a oração do apóstolo. Como Jesus ensinou a orar, Pai nosso no céu, santificado o teu nome, venha a nós, seja feita a tua vontade. Ele ora como Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Um pedido específico, queria visitar esses irmãos. Mas esse pedido, por mais que seja um pedido incessante, contínuo, estendido, ele vai esticando esse pedido diante do Senhor. Mas ele se submete à vontade de Deus. Porque um servo se submete à vontade de Deus, até nas orações. É uma tristeza quando nós vemos muitas pessoas querendo ensinar a orar de maneira onde você tem que impor a sua vontade a Deus. Isso é um absurdo. Paulo iria ficar escandalizado com isso. Quem somos nós? Impor algo ao Senhor da glória. Somos servos. É uma oração humilde, uma oração humilde diante do Senhor, de um pedido sincero de um servo do Senhor. E Deus vai atender esse pedido. Porque a vontade de Paulo era visitar esses irmãos de Roma e ele vai visitar. Mas vai visitar eles de um jeito diferente, porque quando ele estava naquelas disputas judiciais com os judeus, no fim, ele acaba apelando a César, ele acaba indo até Roma, mas indo como um prisioneiro. E aí ele visita aqueles irmãos em Roma e o Senhor atende essa oração. Não foi do jeito que ele queria organizar uma viagem missionária, coisa desse tipo ali, de passagem, indo para a Espanha. Mas agora ele vai como um prisioneiro, mas pela graça de Deus o Senhor permite que naquela prisão que ele tem, por ser ele um cidadão romano, sofrendo alguns privilégios, ele fica ali numa prisão domiciliar e pode receber visitas e recebe muitos irmãos, recebeu muitas visitas dos irmãos, talvez, dos irmãos romanos. E Deus responde a oração desse irmão. Deus é um Deus que responde, ouve as orações do seu povo e Deus age mediante orações também. Um servo humilde, um servo que se põe diante de Deus, permanece em oração. Um servo que expressa a sua sujeição ao seu Senhor através de uma vida de oração. É a marca dele. Olha os inícios das epístolas. Filipenses, Colossenses, Efésios. É orações. Ele costuma orar. Faz parte da vida dele. E ele não tinha a menor intenção de se exibir. Não precisava nem um pouco disso. A vida de oração. Esse é o desafio que temos como servos de Deus, alcançados pela graça de Deus. Continuamente expressar diante de Deus dependência. Porque o dia que a gente deixar de expressar dependência diante de Deus, corremos o risco de nos acharmos senhores de si. E o que é o pecado, senão um convite ao senhorio de nossa própria vida? Deus diz uma coisa e a gente... Não, Deus falou isso, eu vou fazer diferente. Quem é que questiona a autoridade do Senhor da glória, senão aquele que está movido por soberba, orgulho? Pecado é a expressão de soberba, orgulho, rebelião diante de Deus. É a própria idolatria do nosso próprio coração. E a gente precisa ficar atento com isso. Um servo tem o hábito, uma vida presa, uma atitude de oração contínua. E a terceira marca de um servo de Deus, a primeira é gratidão, a segunda é a vida de oração, e a terceira é a comunhão. Comunhão com os irmãos, um desejo de comunhão com os irmãos. Olha o verso 11, Paulo diz, porque muito desejo ver-vos. Paulo ora porque pretende visitá-los, e Paulo diz aqui, muito desejo ver-vos, quero estar com vocês. Não era só porque ele
queria que Roma fosse a base, né, um centro de operações daquele projeto missionário em direção na Espanha. A gente precisa levar a sério as próprias palavras de Paulo. Até porque Paulo tinha muito a consciência de que a evangelização é fundamental, faz parte da natureza da igreja. A grande comissão, o ID, mas a vida de unidade, a comunhão cristã, também faz parte. E Paulo não está dizendo que a evangelização é mais importante que comunhão. Paulo não está querendo usar a igreja dos romanos para que ele pudesse cumprir aquilo que é mais importante que a evangelização, não. Ambas são importantes. É um erro ficar duelando essas duas verdades, essas duas partes integrantes da natureza da igreja. Unidade, vida de comunhão e missão, evangelização. Andam juntas, devem sempre andar juntas. Aliás, evangelização é o pontapé inicial, é o início. O pecador se arrepende alcançado pela graça e nós não podemos imaginar que a vida de fé acabou. Muito pelo contrário, é só o início. Onde essa pessoa vai poder crescer, continuar crescendo no Senhor? Crescer em minha comunhão com os irmãos. Vai crescer ouvindo a palavra de Deus, vai crescer dia após dia sendo fortalecido pelo Senhor. Comunhão e evangelização andam juntos pelo apóstolo Paulo. Não devemos jamais imaginar que evangelização é tarefa apenas de um apóstolo, né? E Paulo conta com esses irmãos para esse projeto, que não é um projeto só apostólico, é um projeto da igreja, é um compromisso que a igreja tem. A evangelização não é só de Paulo, de Pedro, de Tiago, a evangelização é missão da igreja. E Paulo quer dar honra a esses irmãos serem apoiadores desse trabalho. Aliás, Roma era talvez a igreja mais próxima, da Espanha, onde ele pretendia abrir um campo missionário. Paulo está contando com esses irmãos. E ele diz no verso, então, 11, muito desejo ver-vos. Em comunhão com esses irmãos, quando ele pudesse vê-los, estar com eles, junto desses irmãos, ele deseja repartir algum dom espiritual para que sejais confirmados ou que sejais fortalecidos. Né? São 3 razões que ele dá pela qual ele quer estar com os irmãos. A primeira é essa: repartir algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Dom espiritual aqui, fiquem tranquilos, não tem a ver com línguas, aquela coisa mais extraordinária. Aqui Paulo está se referindo a um fortalecimento mais geral mesmo. Talvez não, basicamente, o que ele está fazendo por carta, o desejo dele é fazer pessoalmente, presencialmente, corpo a corpo com esses irmãos. Ele quer estar junto com esses irmãos e fortalecê-los ali. Dar continuidade à fé que uma vez foi dada, que eles possam crescer na vida espiritual, crescendo na graça do Senhor. Por isso ele quer fortalecer esses irmãos com o Evangelho, com a doutrina, com a graça de Deus, junto com eles ensinando, junto com ele, fortalecendo a fé deles. Mas no verso 12, para vocês não acharem que a vida de comunhão é uma via de mão única, para vocês não acharem que Paulo está querendo chegar lá e dizer, agora eu cheguei no pedaço, agora a igreja vai andar. Agora as coisas vão acontecer, né? Agora eu vou resolver o problema. Né? Como a gente muitas vezes fica esperando um herói para salvar a nossa seleção brasileira, mas não tem jeito. Paulo não quer dar uma de herói aqui não, e dizer, quando eu chegar, eu vou salvar o time, eu vou salvar a igreja de vocês, e as coisas vão andar. Né? Ele não quer só chegar lá na igreja romana e assim, então eu vou passar por aí, vou encher o tanque de vocês e vou embora. Vocês vão ter combustível para rodar mais uns bons quilômetros, né? Não é isso. E ele, para evitar esse perigo de achar alguma ideia que alguém possa ter de que a vida de comunhão, ela não serve para alguns, porque alguns não precisam de comunhão, como às vezes se imagina que não precisa de comunhão.
Eis aqui um apóstolo, alguém que tem autoridade para escrever a palavra de Deus, com autoridade para sinais, prodígios e milagres, chegando nessa igreja e dizendo o que realmente ele quer que aconteça quando ele estiver em comunhão com esses irmãos. Romanos, verso 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua. Ele chega a ser quase redundante. Reciprocamente uns aos outros. Depois, a fé mútua. Paulo quer deixar claro que ele vai chegar ali, vai estar com os irmãos, ele deseja estar ali. E ele quer também receber, ele quer ser abençoado. É dar e receber. Ele quer pregar o evangelho, quer ensinar a palavra de Deus, mas ele também quer receber. Ele quer ser fortalecido por esses irmãos. E ele diz: nos confortemos por intermédio da fé mútua. Talvez a palavra confortemos fique um pouco aconchegar, aquela coisa mais preguiçosa, meio passiva. Tem um aspecto que é confortar mesmo, sim, mas tem palavras melhores. Reciprocamente nós nos animemos, é uma palavra boa, talvez melhor que confortemos. Nos encorajemos, algo mais ativo, mais engajado aqui, mais militante, que desperte para uma fé operosa de fato, uma fé atuante, fé praticante, para que o Senhor nos anime. Com a fé de vocês, a minha, o Senhor nos anime nessa comunhão. E isso é realmente muito belo, né? Eu acho que tem que mexer o nosso coração. Imagine um apóstolo aqui. Se eu visse o apóstolo Paulo entrando por aquela porta ali, eu já dava um mergulho. Toma aqui o púlpito. Já baixava, saía daqui o mais rápido possível. Não sei como com essa perna aqui. É um apóstolo, meus irmãos, que quer chegar na comunhão com aqueles irmãos e dizer: olha, eu quero ser fortalecido com vocês. Eu quero que o meu coração venha a ser aquecido com a comunhão com vocês. Eu quero ouvir o testemunho de vocês, a experiência de vocês com o Evangelho, escutar o que o Senhor tem feito, as grandes coisas que o Senhor tem feito por vocês. Quão bom e quão suave, né? Esse é o apóstolo Paulo, quer chegar ali e ser abençoado com a comunhão desses irmãos. Isso é maravilhoso, uma lição preciosa para nós. No sentido de que não existe irmão que não tenha algum dom, por menor que seja, por mais novo que seja na fé, que não tenha nada a contribuir para a nossa vida espiritual. Cada irmão alcançado pela graça de Deus, cada filho de Deus, cada servo de Deus, tem o que contribuir, tem o que fortalecer a nossa fé, tem algo de Deus para aquecer o nosso coração, para animar, para nos encorajar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele chega a se explicar, né, que Deus nos poupe da arrogância, do orgulho de não congregarmos, do orgulho de achar que não precisamos estar com os irmãos, não precisamos aprender dos irmãos, porque talvez tenhamos 20, 30 anos de caminhada, já somos os dinossauros na fé, e não possamos aprender com os novos irmãos que o Senhor tem acrescentado à sua igreja, né? E Deus nos prive dessa arrogância de achar que não vou para a comunhão, não, a igreja, não, hoje não, vou ficar em casa, porque lá pela internet eu posso acessar Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira e tantos irmãos com aquela palavra poderosa. E realmente são pregações preciosas que o Senhor, inclusive, nos abençoa pela internet. Mas nada substitui a comunhão com os irmãos. Olha o desejo de um apóstolo querendo estar presencialmente com esses irmãos. Isso é maravilhoso. Isso aí é algo que não deve passar percebido para nós. E terceira razão que ele dá porque ele deseja estar em comunhão com os irmãos: não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. É como se ele estivesse dizendo: não é de agora que eu quero estar com vocês.
E ele vai dizer, no que tenho sido até agora impedido. Alguma coisa o impediu. Na verdade, a explicação mais óbvia para esse impedimento, outras situações ele é impedido pelo Espírito Santo, outras por doença, mas aqui, por aquilo que ele vai falar no capítulo 15, verso 22 em diante, parece que o trabalho dele na Grécia e nos arredores ali ainda não está concluído. Esse é o possível impedimento, aquilo que o tem impedido de estar com esses irmãos. Mas ele diz, eu quero estar com vocês, não é de agora não. Mas ele aqui também já deixa a nossa terceira razão pela qual ele quer estar em comunhão com esses irmãos. Ele diz, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Conseguir algum fruto, colher algum fruto. E fruto aqui, a gente deve pensar assim, o crescimento em conhecimento do Senhor. Crescer em conhecer ao Senhor, sim, Paulo tem isso em mente. Né? Ele mesmo várias vezes, ao longo de suas epístolas, fala sobre o desejo que ele tem de que os irmãos cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento de Deus. Ele sempre repete isso. Ele deseja que os irmãos venham continuar crescendo, aprendendo a amar mais e mais o Senhor e as suas verdades. Cada vez mais isso possa ser transformador, aplicado, vinha dar aos cristãos cada vez mais uma clareza sobre o plano de Deus. Isso é fundamental na vida desse irmão. Continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas frutos também, Paulo tem em mente, possivelmente, os frutos do Espírito de Gálatas 5, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade. Esses frutos na vida do cristão. E tem isso em mente com frutos, certamente. E também aquilo que é a marca do seu ministério apostólico, os frutos com as conversões. Essas três coisas, crescimento em conhecimento, crescimento no conhecimento de Deus, os frutos do Espírito, conversões. Paulo o tempo todo, olha, eu fiz de fraco para salvar os fracos, para ganhar os fracos, para de algum modo salvar alguns, ganhar alguns. O tempo todo, a vida dele é esse impulso por colher frutos, conversões, vidas sendo alcançadas para o Evangelho. Essas três ideias estão por trás disso. Mas sobre fruto, não tem como não deixar e não destacar aqui na vida desse irmão que aquilo que ele deseja é exatamente o que Jesus deseja. Olha o projeto João 15. O projeto João 15 é projeto de Jesus, porque ele deseja. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta todo que dá fruto. Ele limpa para quê? Produza mais fruto ainda. O desejo do Senhor Jesus. João 15 é seus ramos frutifiquem. A seiva da videira passando e trazendo frutos, mais fruto, muito fruto. Em João 15. E olha o desejo desse apóstolo, desse irmão. É impossível que alguém que ande com o Senhor Jesus, é impossível que alguém que tenha intimidade com Deus não venha desejar aquilo que Jesus deseja. Uma vida de frutificação, uma vida com muitos frutos. Acho que foi ano passado, começo desse ano, quando a gente foi visitar um produtor. Ele produz laranja. A gente viu uns pezinhos de laranja. Pezinho pequenininho, mas estava tão carregado de laranja que a laranja Bahia do Valdeir, né? Uma laranja mais encorpada, o galinho, coitado, se encurvava. Às vezes a laranjinha se apoiava no chão, né? De tanto fruto, de tanta laranja que tinha naquele pezinho de laranja. E como é precioso, já pensou? Servos de Deus que dão frutos tão pesados. Porque é uma marca muito bonita de um servo de Deus. O galho se curva, o galho se dobra, o galho se inclina por causa dos frutos. Né? Cada um de nós possamos ser esses galhos que se curvam,
se prostram, se humilham diante do nosso grande Deus. Sirvam os nossos irmãos, como está fazendo esse irmão aqui, apóstolo Paulo, sem um coração humilde, extraordinariamente humilde, assustadoramente até. E por isso o desafio que nós temos como igreja, os desafios que nós temos, cada um de nós temos é continuar servindo ao Senhor, mantendo uma atitude de gratidão e reconhecimento da soberania do Senhor, mantendo a vida de oração, expressando de todas as formas, com todas as suas forças, uma vida de oração, continuamente para banir, para mortificar, para fazer morrer os feitos do corpo, a nossa natureza ainda decaída, ainda não glorificada, regenerada, porém não glorificada. E que o Senhor nos dê graça para vivermos uma vida em comunhão, aprendendo com os irmãos, servindo e tendo uma vida cheia de frutos, aprendendo a ser fortalecido pelos irmãos, aprendendo a compartilhar aqui os serviços uns dos outros. As últimas palavras que eu queria deixar com os irmãos aqui. Se nós queremos, se você e eu quisermos ser servos de Deus, nós precisamos primeiramente aprender a conhecer a Deus. Esse é o nosso grande desafio. Conhecer a Deus. E ninguém conhece a Deus a não ser através do Evangelho do seu Filho. Ele é o servo. Ele veria o fruto do seu penoso trabalho, que somos nós, a igreja, ele ficaria satisfeito. O meu justo, o meu servo, o justo, o servo, ele é o servo. Ele é o servo de Deus, o servo sofredor. Ele ficaria satisfeito. Conhecer a Deus do Evangelho do seu Filho, e isso é muito mais do que um conhecimento distante, isso implica intimidade, relacionamento. Quando Paulo diz, meu Deus, é maravilhoso pela intimidade, a vida desses irmãos, isso não tem como não refletir na vida dele, não se manifestar na vida dele. Muitas vezes a gente se engana, olha, tirei meu tempinho de oração, 5 minutos ali pela manhã, agora a vida segue, depois vai lembrar do Senhor no dia seguinte. 5 minutos aqui, uma leitura de um capítulo da Bíblia ali, e a gente acha que é um servo de Deus, está agradando a Deus. Claro que nós agradamos a Deus. Também não estou dizendo que é para a gente orar horas e horas. Os fariseus oravam muitas horas, talvez. Mas o que nós temos que ter é a consciência de que o nosso Deus não é um Deus de 5 minutos. O nosso Deus não morreu no Calvário, na cruz, para ser Senhor 5 minutos da nossa vida e depois a gente deixa a vida me levar. O nosso Deus quer servos, tem servos completos, ou toda a nossa vida pertence ao Senhor, ou dificilmente a gente vai dar frutos, bons frutos. Né? Tenha de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o Nilton, semana passada. Quase que eu não prego hoje, porque o Nilton falou tudo semana passada. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é uma atitude de serviço, de entrega, de sujeição. Nós temos muitos inimigos, império das trevas rondando, oferecendo glória, oferecendo muitas coisas para perdermos o foco. Mas nós devemos manter o nosso coração firme no Evangelho do seu Filho, o servo de Deus, que não só nos salvou, mas nos ensina a viver em serviço. Devemos imitá-lo, imitadores de Deus, andar como ele andou. Esse é o desafio que nós temos. Tem uma história muito linda aqui, daquele irmão George Miller. Eu queria terminar citando ela. Um servo notável do Senhor, de muito serviço. Leia a biografia dele, vale a pena. Abriu escolas, mais de 100 escolas, orfanatos, sustentando isso. Foi um negócio impressionante a vida desse irmão. E um dia perguntaram para ele qual era o segredo para servir a Deus. E esse irmão disse, um dia eu morri totalmente para George Miller. Cristo tem que aparecer. O servo tem que receber toda a glória. O servo de Deus, Cristo. E nós, servos por extensão, devemos nos humilhar e seguir nos seus passos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã.
Te pedimos graça para servir, Senhor. Temos esse inimigo dentro do peito, o pecado do nosso próprio coração. Muitas vezes se levanta de maneira assustadora, de maneira muito terrível dentro da nossa própria alma. Senhor, que a nossa vida possa ser uma vida de mortificação, de renúncia, de entrega, de humilhação aos pés do Senhor, aos pés de Cristo, aos pés do Teu Filho, Senhor, seguindo os Seus passos, fazendo a Tua vontade, que Teu Espírito nos habilite, nos dê um coração como o coração do apóstolo Paulo, um coração completamente submetido ao Senhor da glória. Que a nossa vida possa ser uma vida de frutos, que a nossa igreja venha a ser uma igreja de frutos para a glória do Teu nome. Possamos expressar isso continuamente, em serviço diante do Senhor. Que cada um de nós venha morrer totalmente para si mesmo. Cada um de nós venha se humilhar diante do Senhor da glória e que o nome dEle apareça. Que toda a gratidão, que toda a glória venham ser sempre somente ao Senhor Jesus. Esse é o desejo da Tua igreja, Senhor. Venha atender o pedido ou o clamor da Tua igreja, para que o Senhor possa ser engrandecido, glorificado em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, nosso culto termina aqui. Tenha uma boa semana.